Senhor presidente, senhores vereadores, os cumprimentos dos internautas, a comunidade, a imprensa que se faz presente, ao Júlio Roncone, que representa o suplente vereador da Negrinha, também que nos visita, a plateia em geral. Eu queria, primeiramente, comentar sobre as fotos da Rua Antônio dos Santos, do que eu fiz um requerimento semana passada, só que daí por alguns problemas técnicos não foi possível ser mostrado que eu fiz um requerimento de pavimentação, porque a indicação tinha sido feita já há um ano atrás. A situação que está lá, agora, 2 dias atrás choveu, mas se não, na primeira estação, aquela rua que a gente discutiu o requerimento semana passada, então existe bastante poeira lá, os ônibus passam lá de meia em meia hora, então o pessoal tem cobrado bastante. Eu queria apresentar as fotos porque já estavam prontas aqui, para que fosse cobrado do executivo alguma ação, porque essa rua ali tem no máximo uns 350 metros, e como eu já comentei naquele dia, é uma rua que é uma ligação de bairro, tem a sede da Associação de Moradores ali, que presta muito serviço para a comunidade, tem a estação, a captação de água do SAMAI, daquele poço artesiano que fica ali no final, então a própria prefeitura usa muito essa rua ali, então olha, não consegue nem chegar às casas que tem ali, então eu gostaria que fosse dada uma atenção especial para isso ali, para que melhorasse a situação ali. Outro caso também, eu gostaria que o Johnny colocasse as outras fotos lá, sobre uma indicação que eu fiz alguns meses atrás também, da condição de uma rua que tem lá, da rua João Chichik, que também fica lá no bairro do Rio Vermelho Estação, está muito crítica, pode ver pela largura dessa rua, durante este governo não passou máquina nesse local lá ainda, não recebeu nenhum tipo de manutenção, então os moradores estão muito chateados com a situação lá, eles nos cobram muito, a gente faz até onde a gente pode, a gente apresenta as situações, cobra o que tem que ser feito, mas realmente pode ver no meio, está sem saibro nenhum, e a rua está metade da largura do que seria uma rua na largura normal. Então eu gostaria que o líder do governo, o pessoal cobrasse do executivo, que achasse uma solução e resolvesse esse problema ali, porque realmente o pessoal tem sofrido muito com essa situação ali também. Mencionando um pouco também com o episódio que aconteceu hoje à tarde lá, relacionado à rua Carlos Ficker, também a gente vê que a situação é bastante delicada. Alguns dias mesmo atrás, até conversei com a assessora do vereador Fernando Malon com relação a um serviço que foi feito ali na rua Ivo Himmingen, próximo da residência dela, onde é um problema até mais crítico do que é lá, e não foi gasto nem 1/3 do valor do que está sendo projetado para fazer nessa obra ali. Então, eu acho que essa atitude ali de colocar as máquinas também foi um aspecto de um ato de desespero, porque como o presidente mesmo colocou, se a máquina está... A situação lá está há 5 meses daquele jeito. E, gente, eu pergunto a vocês, vereadores do governo, que planejamento que foi feito lá, que se não tinha condição, não sabia se quando ia fazer, e agora que chegou o anúncio que seria feita uma paralisação, daí a máquina foi lá hoje 3 e pouco da tarde. Então, realmente, a frustração dos... Eu me surpreendi até com o nariz de boneco, de palhaço, que os moradores todos colocaram, foi realmente, a revolta está muito grande lá. Então, com certeza, esse valor que foi falado lá não tem condição nenhuma. E até como eu comentei com eles, existem várias formas de ser feito. Eu estava olhando lá, vereador Ete, na parte mais baixa até estava o João Viana, estava junto lá, tinha mais um pessoal da imprensa junto lá. Se começar lá embaixo, nós fizemos alguns concertos desse tipo ali, o que pode ser feito? Fazer um plano lá na parte baixa e pode ser negociado uns postes usados com a Celesc. Nós contratamos, na nossa época, o Vagalume, ele tem um trado que ele faz, furos de até 7 metros de profundidade. Lá embaixo, calça o começo do talude, só com terra, o investimento vai ser muito baixo, não se cogita nem perto do que está sendo falado. Só que é complicado deixar a população ficar tão revoltada, porque lá também o problema também por causa que o pó que eles estão comendo hoje lá, naquelas ruas que antes não tinha tráfego, hoje tem, então os moradores estão muito revoltados com isso. E uma coisa também que aquele dia que o prefeito fez fez uma pressão de conta lá na CISBES, eu também fiquei meio assim, até o vereador Roberto comentou alguma coisa aqui, de uns casos que eles comentaram lá, da questão de, que reformaram 8 postos de saúde, foi construído ginásio de esportes, mas é bom deixar claro que esses ginásios já estavam todos iniciados, nem ordem de serviço sequer esse governo assinou. Então isso é coisa que já estava começado. A maioria, os postos de saúde, a maioria estava até pronto. E hoje ele foi lá, claro, colocou uma placa de inauguração. Então, acho que bom, está na hora de começar a apresentar muitas obras, porque praticamente já fechou 2 anos de mandato. Porque o governo começou praticamente em novembro de 2012, ele já estava dentro da prefeitura. Eu lembro que a Câmara já estava trabalhando com os projetos dentro do que o Fernando Turque gostaria que fosse feito.
Então já passou-se 2 anos de mandato e eu acho que tem que apresentar mais coisas novas, porque o município tem uma arrecadação legal e a coisa tem que acontecer. Mas seria isso aí, presidente meu. Muito obrigado. Obrigado, vereador.